Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve para a mãe dele. O servo pegou, levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, até que ele morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto depressa. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: vai tudo bem. O texto que a gente acabou de falar agora fala de uma mulher de Sunem, uma mulher que vivia na região de Sunem. A Bíblia não fala o nome dela, muitos a chamam de Sunamita, mas Sunamita não é o nome dela. Sunamita é porque ela é uma mulher de Sunem. Se fosse daqui de João Pessoa, ela seria uma pessoense. Se fosse de Campina Grande, a chamaria de acampinense. Se fosse do Rio de Janeiro, chamariam ela de a carioca. Mas como ela nasceu em Sunem, ela era de Sunem, por isso a chamavam de Sunamita. Ela será a protagonista da nossa história, hoje nós vamos falar sobre ela. Mas antes de falar sobre a história dela, é importante saber sobre a região de Sunem. Região de Sunem, Sunem, o nome no hebraico quer dizer um lugar de descanso. Era um lugar estratégico. Se você for para o mapa, você vai ver que essa região de Sunem ficava ali no Vale de Jezreel. Nessa região, no noroeste do mapa de Israel, você vai ver que é uma região muito montanhosa. E as rotas comerciais aconteciam nos vales. Evitava-se subir as montanhas, passava-se pelos vales. E a cidade de Sunem ficava num ponto de convergência dessas rotas comerciais. Então era um lugar de encontro, era um lugar de convergência. E se alguém quisesse ir de qualquer lugar de Israel e subir ao Monte Carmelo, teria que passar necessariamente pela cidade de Sunem, que era uma cidade localizada estrategicamente. Eu falei Monte Carmelo, era a rota para o Monte Carmelo, e o Monte Carmelo, todo mundo sabe, que aquele que antecedeu Eliseu, o profeta Elias, no Monte Carmelo, lá ele realizou um dos milagres mais extraordinários que a Bíblia relata. Você vai ver que o Monte Carmelo, ele é um monte considerado como o lugar da manifestação extraordinária do poder de Deus. No Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal e ele fez simplesmente cair fogo do céu. E um fogo do céu
fez com que consumisse um holocausto que ali havia, e os profetas de Baal e toda a nação tiveram que reconhecer que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Somente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro que merecia a glória e honra e toda adoração. Carmelo, o lugar do sobrenatural. Carmelo, o lugar da manifestação do poder extraordinário de Deus. Vamos voltar para a mulher. Sunamita, ou a mulher de Sunem, era uma mulher casada. A Bíblia vai dizer, vai detalhar que ela era uma mulher rica. Era uma mulher de posses, era uma mulher realizada, era uma mulher feliz, era uma mulher que tinha tudo. O seu esposo era um homem bem mais velho do que ela, mas nada lhe faltava. Ela era uma mulher segura, era uma mulher realizada, uma mulher que tinha tudo o que ela precisava. Só que ela carregava consigo uma mágoa, uma marca, uma tristeza, que ao longo do tempo ela se conformou e aquilo que era uma chaga aberta virou uma cicatriz, já não doía mais, não machucava mais. Mas certa vez, ela então estava ali na sua casa observando, ela viu que o homem Eliseu, o profeta Eliseu, passava em direção ao Carmelo e voltava, e ela percebeu que aquele homem era um homem diferente. Todas as vezes que ele ia e voltava, ela falou assim, esse cara é diferente. Eu vou convidá-lo para vir em minha casa, para que na minha casa ele possa fazer uma refeição. Como um bom transeunte, um bom viajante, nada é melhor do que alguém chamando a gente para comer na casa dos outros, ainda mais de graça. E não era uma comida qualquer. Comida na casa da Sunamita, uma mulher rica. Imagina o banquete, Eliseu felizão, opa, claro, topo, pode me chamar que eu estou dentro. E a Bíblia diz que a partir desse momento, todas as vezes que Eliseu passava por ali, Eliseu então parava na casa daquela mulher e fazia ali uma refeição. De tanto observar a conduta daquele cara, de tanto observar o modo dele falar, o modo dele agir, o modo dele vestir, o modo dele se comportar, ela chamou então o seu marido e falou assim, esse homem é um homem santo de Deus. Ele não é um homem qualquer, porque eu percebo nas suas atitudes e palavras que ele é algo diferente, é alguém diferente, é um homem santo de Deus. Por isso, a partir de agora eu não vou só chamá-lo para vir em minha casa e participar de um banquete ou de uma refeição e ir embora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar para ele um quarto feito de tijolos, aqui na minha casa. Eu vou ceder um espaço da minha casa para ele não mais visitar, mas para ele morar. Esse cantinho vai ser dele. Ele vai entrar e lá não vai ser um lugar qualquer, não. Eu vou colocar lá para ele mesa, eu vou colocar cadeira, eu vou colocar uma cama, eu vou colocar lamparina e eu vou dar para ele tudo o que ele precisa, porque eu vou honrá-lo, porque ele é diferente. Ele é um homem de Deus. Eliseu ficou constrangido com tamanha honra. Eliseu falou assim, cara, como é que essa mulher pôde fazer algo por mim? Eu nunca fiz nada por ela. Ela não pediu nunca nada. Ela simplesmente, por me ver, decidiu me honrar. Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eliseu, assim como todos os profetas, andava sempre acompanhado de um assistente, um aprendiz de profeta. E esse aprendiz, esse assistente, se chamava Geazi. Eliseu então chamou Geazi e falou o seguinte, olha, chama essa mulher, chama a mulher para vir aqui até o quarto, porque eu preciso saber o que eu posso fazer por ela para retribuir, portanto, o que ela tem feito por mim gratuitamente. A mulher chegou. Eliseu então falou assim, mulher, você fez tudo isso pela gente. Eu não posso deixar isso em branco, eu tenho que fazer alguma coisa para te honrar. Eu tenho que fazer alguma coisa para te recompensar, para te retribuir. Diz aí o que você quer, o que você precisa. Ela falou, não preciso de nada. Ele falou, mas eu tenho conhecimento com o rei, eu tenho conhecimento com o chefe do exército, o que você quiser, eu posso te ajudar. Ela, não estou bem, não preciso de nada. Estou realizada, bem casada, estou rica, tenho minha casa, conforto, está bom demais. Ela foi embora. Mas Eliseu ficou inconformado, falou, eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher. O que essa mulher fez por mim não pode passar em branco. Ele chegou então para Geazi, o seu assistente, e conversando com ele, falou assim, o que a gente pode fazer então para retribuir essa mulher? Geazi então trouxe uma informação. Ele falou o seguinte, olha, eu percebia que essa mulher é casada com um cara, que esse camarada é de mais idade. Ele já é um senhor de idade, e ela não tem filhos. Que tal ela ter filhos? Opa, achei, chama ela de volta, chama ela aqui.
Quando a mulher então chega, Geazi e Eliseu então olha para ela e fala assim, ó, na mesma época, daqui 1 ano, você vai estar segurando nos teus braços um menino. E ela falou assim, não mexe nesse negócio. Lembra que eu te falei que ela tinha uma ferida, uma chaga, que estava cicatrizada? Mas o profeta então chega para ela e fala assim, você não tem filhos, mas você vai ter. E ela falou assim, não mexe com isso. Não me engane. Não me traga esperanças falsas. Não cause uma dor que ela já está sendo tratada. Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus faz. E a Bíblia vai dizer que exatamente naquela época, no ano seguinte, a mulher estava carregando um filho nos braços, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ele é fiel para nos dar além do que pedimos ou pensamos. Ele é fiel para ler lá nas entranhas do nosso coração. Por mais que a gente não queira mais, não peça mais, ou tenha até desistido ou se conformado, Deus é um Deus que vasculha a nossa história e Ele traz à tona para dizer, eu sou Deus, capaz, poderoso de realizar até os sonhos que você se esqueceu que tinha. Glória a Deus, porque Ele é poderoso para fazer coisa extraordinária na nossa vida, e assim foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer então que o menino cresceu. O menino nasceu, cresceu e agora estava acompanhando o seu pai. O pai estava na lavoura com os seus trabalhadores. Certa vez o menino falou assim, mamãe, quero ir com o papai. Aí ele foi para o papai. Lá brincando com o papai, o menino sentiu dor de cabeça. E quando o menino está doente, o que o pai faz? O que o pai faz? Fala, vai para mamãe. É desse jeito, não é? Menino, papai, tô com dor de cabeça, papai, tô com dor de cabeça. Aí o que o esposo dessa mulher de Sunem falou? Ó, leva esse menino para a mãe dele. A mulher então pegou o menino nos seus braços, botou no colo, como toda mãe. Eu imagino ali acalentando, dando carinho. Calma, meu filho, vai dar certo, vai ficar bom. Você vai ficar bom, meu filho. De repente, o coração do menino parou de bater. O menino parou de respirar. E aquele menino que estava firme, agora desfaleceu nos braços da própria mãe. E aquele menino que era a realização de um sonho, aquele menino que se materializava como o cumprimento de uma promessa, agora aquele menino morto. E agora? O que qualquer mãe faria? Entraria em desespero, entraria em pânico, começaria a gritar desesperadamente, meu filho, meu filho, meu filho. E sem forças, cairia sobre o menino. E ele choraria até o dia de sepultar o menino, sem forças, sem ter mais o que fazer. Mas aquela mulher sabia que aquele menino não era um menino qualquer. Ela sabia que aquele menino era, na verdade, o cumprimento de uma promessa. Aquele menino não foi gerado simplesmente num coito a partir de uma relação entre ela e o seu esposo. Aquele menino foi gerado na boca do profeta primeiro. Quando o profeta disse, você daqui 1 ano vai ter um menino nos seus braços, ali a questão de deitar com o marido era só consequência, porque a promessa se cumpriria, e agora estava morto. O que a mulher fez? Pegou o menino, foi para onde? Subiu as escadas e foi para o quarto do profeta. O quarto que ela tinha feito para ele. E a mesma cama que ela tinha comprado e feito com todo carinho para ali fazer o profeta descansar. Agora ela estava colocando a sua promessa, o seu sonho, o seu menino morto na cama, no quarto do profeta. Ela botou o menino ali. Ela trancou o quarto. E ela saiu. E ela saiu, chegou para o marido e falou assim, marido, eu preciso de um servo, eu preciso de uma jumenta, porque eu preciso ir ao encontro do homem de Deus. E o homem lá, meio sem saber o que está acontecendo, mas por quê, mulher? Hoje não é nem uma data especial. Para que você está tão avexada, está com tanta pressa? Faz o seguinte, está tudo bem, me manda um servo, me dá a jumenta e deixa comigo. Ela pegou a jumenta, pegou o servo e ela foi para onde
ela subiu em direção ao Carmelo. O que é o Carmelo? O lugar da manifestação extraordinária do poder de Deus. Ela então sobe para o Carmelo e lá ela encontra o profeta. No meio do caminho, qualquer pessoa que encontrasse com ela e perguntasse para ela o que está acontecendo, como é que você está, como é que está a tua família, como é que está teu filho, para todas as pessoas que se encontraram com ela no meio do caminho, ela dizia: está tudo bem, vai tudo bem, não se preocupe, está tudo bem, não há por que ficar preocupado, está tudo bem, está tudo sob controle. Mas quando ela chegou diante do profeta, agora sim, diante do homem de Deus, ela se prostra e começa a vomitar as suas angústias. E aí que entra o segredo. Muitas vezes nós vomitamos as nossas angústias para os nossos amigos, nas redes sociais, para os nossos parentes. E quando entra na presença de Deus, Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó. E tem que ser o contrário. Ela chega para o homem de Deus, que representa o próprio Deus, e ela chega e diz assim: eu não te pedi nenhum filho, porque você foi mexer onde estava cicatrizado, porque você foi tocar nessa minha ferida. Eu não pedi filho, e agora o meu filho está morto. O profeta chega e fala assim: ô Geazi, vai lá resolver esse problema aí, vai lá resolver. Ela falou assim: que mané Geazi? Se você não sair daqui e for, eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Eu não me conformo, eu não aceito. E ela decidida, cheia de ousadia, fala assim: se você não for, eu não saio daqui. Vou ficar aqui até amanhã, depois da manhã, até mudar o teu coração. Você vai ter que ir comigo. Sabe quando a mulher quer? A mulher consegue. O profeta então desceu, Carmelo, e foi em direção à casa da mulher. Quando ele entra no quarto, falou assim: ô mulher, sai, agora deixa comigo. Ele entrou no quarto, fechou a porta, debruçou sobre o menino, e depois de algumas manobras, a Bíblia vai dizer que aquele menino que estava frio, que estava inerte, que estava morto, de repente começou a se aquecer, começou a se mexer, e de repente o menino que estava morto voltou à vida, porque poderoso é o Senhor para fazer com que um milagre extraordinário acontecesse na vida. Ele então mandou chamar a mulher e falou assim: mulher, vem cá. Quando ela entra, ele chega e fala assim: ó, toma aqui teu filho. E agora o menino cheio de vida, ela se prostra diante ali do homem de Deus, se prostra diante de Eliseu, ela pega o menino e ela então sai. Diante dessa história extraordinária, é uma das histórias que eu mais gosto, que eu acho mais incríveis, por isso eu amo o Velho Testamento, porque mostra na prática como o nosso Deus é extraordinário, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso, mas esse Deus que agia no passado é o Deus que ainda age hoje, o Deus de antigamente é o Deus de hoje e será eternamente. Ele é, Ele foi e Ele será, assim como Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje. Diante da tua impossibilidade, o Senhor é poderoso para fazer o milagre. E com base nisso, eu tenho aqui 5 lições que rapidinho eu vou compartilhar contigo, que essa história me traz. 5 lições que a vida dessa mulher, que foram determinantes para que ela alcançasse o favor do Senhor. E se nós colocarmos em prática, eu creio que Deus é poderoso para fazer também um milagre extraordinário na minha e na tua vida. Por isso a Bíblia ela é extraordinária, por isso a Bíblia é tão atual, porque Deus ele nos mostra através da sua palavra e permitiu que essa palavra fosse escrita, que essa história fosse registrada, para que hoje, em 2025, nós, diante da nossa impossibilidade, nós possamos agir como aquela mulher e experimentar o favor do Senhor, como ela também experimentou. Vamos lá para algumas lições que essa mulher me traz e que eu quero aprender com ela, eu quero compartilhar contigo. A primeira delas: essa mulher, quando chamou o homem de Deus, ela não chamou o homem de Deus para receber nada dele. Ela chamou o homem de Deus para oferecer algo para ele. E quando ele entra na sua casa, e ele começa a visitar para almoçar, para jantar, sei lá qual era a refeição, para tomar café, dependendo da hora do dia que ele chegava, ela falou assim: opa, ele é um homem de Deus. Não me conformo pelo fato dele ser um mero visitante na minha casa. A partir de agora, eu vou ceder um espaço da minha casa. E ele não mais vai ser visitante, ele vai ser morador da minha casa. Olha o que diz no versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos.
quarto de tijolos. Só o fato de ser um quarto de tijolo é simbólico. Não era uma tenda, não era uma barraca, não era um puxadinho de madeira, era de tijolo. O que essa mulher estava querendo? Eu quero um lugar permanente, duradouro, para sempre, porque a minha casa, a partir de hoje, será morada do Altíssimo. Eu não me contentarei apenas com uma visitação esporádica, apenas com uma visitação momentânea, apenas com uma frequência, uma visitação que seja momentânea ou conveniente. Mas a partir de agora ele vai fazer morada na minha casa. Há uma grande diferença. Se você me chamar para fazer uma visita na tua casa, você vai chamar o menino, vai fazer uma faxina grande, vai fazer uma reunião com os meninos, ninguém fala alto, ninguém vai ficar correndo na casa, ninguém vai mexer em nada, não vai pedir comida na hora do negócio, não vai ficar atrapalhando a hora do pastor, porque já sabe que se fizer bagunça, esse negócio vai ficar estreito. Quando a mãe fala com o dente trincado, meu irmão, acredita que vem coisa feia pela frente. É melhor obedecer. Então, o que o ambiente ele é preparado? Ele é maquiado para receber a visita. Toda visita, ela encontra um ambiente agradável, um ambiente aprazível, um ambiente harmonioso. Tudo no lugar. A melhor talher, a melhor louça, a melhor toalha, tudo limpo, tudo organizado. A minha melhor versão é para visita. Mas o morador conhece a intimidade, o morador conhece os defeitos, o morador conhece os problemas cotidianos. Essa mulher estava dizendo o seguinte: eu não te quero para uma relação que seja superficial. Eu quero que o Senhor conheça o meu dia a dia. E eu quero consagrar o meu dia a dia ao Senhor. Eu quero que o Senhor faça parte da minha casa, parte da minha vida, parte da minha família. Porque eu entendo que o Senhor é um homem de Deus. E o Senhor representando Deus, Deus habitará na minha casa. Com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Ela então torna um homem de Deus, de visitador, a um morador. Ela então, simbolicamente, ela muda o status da casa dela. Agora o Senhor não é mais aquele que é convidado para momentos convenientes, porque tem hora que eu não convido, é até melhor que ele não esteja. Há momentos no meu dia que é bom que Deus nem veja. Há momentos em algumas relações que eu frequento que é bom que ele nem esteja, porque ele não vai gostar do que vai ver. Ele não vai gostar do que ele vai ouvir. Mas o que essa mulher está dizendo? Senhor, tudo que é meu é teu. Toda a minha vida será tua. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Que o Senhor more na minha casa e que a minha casa seja a habitação do Altíssimo. Quantos de nós somos pessoas até bem intencionadas, pessoas que conhecem Deus, pessoas que curtem as coisas de Deus, que gostam da música gospel, que de vez em quando até faz aquelas rezas dos pastores do YouTube em horas marcadas. E você dizima, e até mesmo oferta, ou faz parte de alguns rituais litúrgicos, ou até mesmo supersticiosos, tomando um copo d'água, sei lá, em alguns momentos da vida. Mas o negócio é o seguinte: você não tem compromisso com Deus. Você convida Deus para momentos de conveniência. Agora eu preciso de Deus, agora eu não preciso mais. Nesse momento eu quero Deus, mas agora eu não quero mais. Mas essa mulher está dando um sinal, dizendo o seguinte: não tem a ver com conveniência ou com momentos fortuitos. Tem a ver com o seguinte: a partir de agora, a minha casa será morada do Senhor para sempre. Casa de tijolo. O Senhor quer morar no seu coração, na sua casa, na sua vida, e Ele vai mudar. E foi o que aconteceu com a vida dessa mulher. Tudo começou a mudar de modo extraordinário. Eu disse, ela vivia uma vida boa, uma vida regalada. Era uma mulher que tinha status, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que tinha família, ela tinha praticamente tudo. Mas Deus é aquele que dá além do que pedimos ou pensamos. E a partir do momento que ela fez da sua casa a morada do Altíssimo, a chave virou. E agora o extraordinário estava prestes a acontecer naquela casa. Segunda atitude dela, então primeiro que ela fez
transformou Deus de visitante a morador da casa. Segunda decisão que essa mulher tomou. Essa mulher, então, decidiu honrar a Deus. E por ela honrar Deus, ela recebeu uma recompensa extraordinária. Olha o que ela fez, versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E ela não fez por interesse. Ela percebeu que ele era um homem de Deus, que ele representava o próprio Deus, e ela falou assim: eu quero retribuir Deus por tanto que ele tem feito por mim. E ela fez então de modo espontâneo, sem querer nada em troca, mas ela não deu um puxadinho qualquer, ela deu o melhor que ela podia. Ela: não, você não vai ficar em qualquer lugar, eu vou te dar uma cama, você não vai dormir no chão. E na hora de comer, come no colo mesmo. Não, você vai comer na mesa. Ah, mas se estiver cansado, tem uma cadeira para você. Mas nos dias escuros, você vai ter uma lamparina para poder iluminar esse cantinho. Ela pensou no detalhe. Ela pensou em tudo. Eu não posso dar para Deus qualquer coisa. Eu não posso entregar para Deus de qualquer jeito. Eu quero entregar a minha casa. Mas eu quero entregar para Deus tudo aquilo que é meu. Tudo aquilo que é meu vai honrar o nome do Senhor. O que é honra? Diferentemente de obediência, a obediência é cumprir fielmente aquilo que foi determinado por alguém. Por exemplo, se eu chego para um filho meu e falo assim: meu filho, vai arrumar a cama. Se ele arrumar a cama, ele é o quê? Obediente, beleza? Mas eu estou em casa de bobeira. Daqui a pouco ele chega assim, puxa o sapato, fala assim: pai, tira o sapato. O que foi, meu filho? Tira o sapato. Aí vem com cremezinho e começa a esfregar meu pé. Meu filho, mas por que isso? Não, pai. Porque eu sei que você está cansado. Eu sei que você veio de um dia de trabalho. E é a minha maneira de te honrar. A honra está ligada diretamente ao mérito. Eu posso obedecer uma autoridade, cumprir e obedecer, mas, ele não merece, mas eu faço porque eu devo fazer. Agora a honra, ainda que não me obriguem, ainda que não me peçam, ainda que eu não tenha obrigação de fazer, eu vou fazer porque eu entendo que a outra parte merece que eu dê o melhor, porque ele merece. Paulo, quando ele chega para Timóteo, ele vai dizer assim, eu até separei aqui, eu acho que eu separei. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo, quando ele orienta Timóteo, Timóteo era o pupilo, ele estava sendo treinado por Paulo. Paulo era o coach, o treinador, o mentor de Timóteo. E nas orientações que ele dá para Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo para Timóteo, a honra é para Deus, ainda que você não seja obrigado a fazer, ainda que ninguém tenha te pedido para fazer, mas porque ele merece, só ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Por isso a religiosidade não tem a ver com honra, a religiosidade tem a ver com obediência. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Por isso eu não peco, senão vou para o inferno. Eu não minto, porque senão vou ser castigado. Então tem a ver com obediência. Mas a honra, eu não faço, porque ele não merece. Eu não faço porque ele me amou primeiro. Eu não faço porque ele se entregou na cruz do Calvário por mim. Ele não merece que eu entristeça o seu coração. Por isso, Senhor, eu vou te honrar com a minha obediência. Eu vou te honrar com a minha vida, com o meu falar, com o meu vestir, com o meu andar, nos meus relacionamentos e também com as minhas finanças. Tudo que é meu, Senhor, é para a tua glória e é para o teu louvor. A minha vida será uma possibilidade que eu tenho de manifestar para ti o quão digno tu és de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Isso é adoração. Por isso até na oferta. Toma esse trocado aí, essa esmola, pastor. É 10 centavos, Senhor, mas o meu coração está aqui.
Quando você vem para a igreja, pô, tem que ir para a igreja, senão vai pegar mal, os outros vão ficar falando mal de mim, isso aqui. Não, eu venho para a igreja, está chovendo, está calor, eu vou para a igreja porque o meu Senhor merece o meu melhor. Eu estou cansado, dia de trabalho, vim terça-feira para a igreja, quinta-feira para a igreja, vim para o ensaio, agora vou morar na igreja, meu Deus, o salmista ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, se eu pudesse eu moraria na casa do Senhor, diz o próprio salmista, porque ele entende que tudo o que ele puder fazer é uma possibilidade de manifestar a Deus, o qual ele é digno de toda glória e de toda honra e de todo louvor. Eu vou honrá-lo. Essa mulher entendeu sobre honra. Eu vou honrar. Eu vou honrar o homem de Deus. Honrando o homem de Deus, ela estava honrando Deus. E quando ela honra Deus, Deus se encarrega de recompensá-la. Mas ela não pediu nada em troca. Ela não fez por interesse. De novo, o religioso faz por interesse, mas aquele que adora faz pela honra, porque ele merece. Ele dando, não dando, fazendo, não fazendo, ele merece glória e honra e louvor para todo sempre. Se ele curasse, ele fizesse, ele desse, ele não der, ele vai continuar sendo Deus e digno da glória, da honra e do louvor para todo sempre. E ela honra. E por ela honrar, Deus a recompensa. Eu tenho que fazer alguma coisa por você. Mas eu não quero nada, eu não pedi nada, mas eu vou te abençoar. Mas eu não quero nada, então aqueles desejos mais ocultos do teu coração, aquilo que você nem imagina, eu vou fazer e vou realizar na tua vida. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, se você entender o princípio da honra e da adoração, você está prestes a vivenciar algo extraordinário na tua vida. Aquilo que você não imagina, aquilo que você não pensa, aquilo que você nem tem como pedir, porque não passa no teu coração, não passa na tua mente, você nem se lembra que precisa disso, mas Deus te conhece e Ele vai te surpreender com algo extraordinário que Ele vai fazer, desde que você o honre com toda a sua vida. Honra, eu faço porque Ele merece, eu faço porque Ele é digno, ainda que Ele não faça nada, porque tudo Ele já fez, a cruz, a salvação, a provisão, o ar, estar aqui, para que mais? Mas Ele pode. Se eu honrar de todo o meu coração, o Senhor virá com recompensas extraordinárias para a nossa vida, como fez na vida dessa mulher, terceiro, total de 5, como eu falei no começo. O que essa mulher fez na hora da crise? Quando ela percebeu que o menino estava morto, como eu disse, toda mãe natural ia gritar, desfalecer, desmaiar, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. O que essa mulher fez? Diante da crise, ela pegou o menino com tranquilidade, com a serenidade daquele que confia naquele que prometeu. Ela pega o menino, leva o menino para o quarto do profeta, deita o menino na cama do profeta, fecha a porta e vai em direção ao Carmelo, que é o lugar da manifestação sobrenatural do poder de Deus. Ela não foi para as redes sociais. Ela não foi gritando de vizinho em vizinho. Ela não fez do seu luto um palco para chamar a atenção de pessoas. Ela não fez da sua dor uma oportunidade para ser a vítima e a partir daquele momento se beneficiar da tristeza e da misericórdia das pessoas ao seu redor. Ela pegou e todo mundo que se encontrava com ela dizia, está tudo bem. Quando as pessoas se defrontavam com ela, perguntavam, tua família, está tudo bem. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela se rasgou e falou assim, eu não pedi menino, por que você mexeu onde estava tudo quieto? E agora ele está morto, faz alguma coisa, e eu não vou sair daqui enquanto você não fizer alguma coisa, eu não aceito. E você? Na hora da crise, nós vamos para redes sociais, e se alguém te pergunta, como é que está teu casamento? Ei, meu marido, misericórdia, ele acaba sem vergonha, rapaz, pegar ele, mano. Pegar ele. Eu oro para Deus levar ele, porra. Tu acha que eu estou mentindo? No meio da crise, como é que está a tua saúde?
Ô, tô mal, meu irmão. Ih, tá feio, ih, tô difícil. Pô, mas tu não tava melhor? Tá nada, cara. Ih, tu tá sabendo de nada. Se orgulha da dor, se orgulha do sofrimento e faz disso um espetáculo. E o que essa mulher fez? Tá tudo bem. Você vai resolver meu problema? Então, meu irmão, tá tudo bem. Meu vizinho vai resolver meu problema? Não vai não? Tá tudo bem. Ah, mas na rede social? Ah, glória a Deus, tá tudo bem. Ninguém vai resolver meu problema. Agora, eu entro no quarto, que é onde eu tenho intimidade com meu Deus. Eu vou fechar minha porta. E espiritualmente eu vou subir ao Carmelo, crendo que o Deus que está naquele quarto é o Deus que faz cair fogo do céu. O Deus que está naquele quarto é o Deus que cumpriu as promessas que Ele me fez. O Deus que está naquele quarto é o Deus Todo-Poderoso, onde toda a nação teve que reconhecer que só Ele é o Senhor. Então é diante dEle que eu vou dizer, eu quero meu filho de volta. E ela recebeu, porque ela foi buscar no lugar certo. Por isso, meu irmão, minha irmã, na hora da crise, não desperdice aquilo que você tem de melhor. É o portal, é a chave, é a solução, é o acesso, é o seu quarto e o Carmelo. E você vai espalhando para todo mundo. E o quarto, e o Carmelo. Todo mundo sabe, Deus não. Deus sabe, mas Ele não quer ouvir tua voz. Você pede ajuda para todo mundo, mas não pediu para Deus. Você contou para todo mundo, mas não entrou no quarto, não fechou a porta. O segredo é dizer, está tudo bem para quem não vai resolver o problema. Mas diante de Deus eu falo, Senhor, não está nada bem. E quando ela foi sincera diante de Deus, numa atitude de ousadia e fé, porque se ela não tivesse fé, ela não levaria o menino para o quarto. Se ela não tivesse fé, ela não ia pegar a jumenta naquela hora, diante de toda aquela crise, e ainda subir o Carmelo. Ela tinha certeza que Deus a socorreria. Por isso, a tua atitude diz muito sobre, não sobre Deus, mas sobre quem você é. Sobre a sua fé. Sobre se você crê ou não crê. Agora, diante da impossibilidade, para de contar para todo mundo que está tudo ruim. Começa a contar para todo mundo que está tudo bem. Mas conta para Deus o teu problema e o Senhor te socorrerá. E Ele virá ao teu encontro e o milagre vai acontecer. Glória a Deus pelas coisas extraordinárias que Ele tem feito na nossa vida. Quarto, o que essa mulher fez? Ela não se conformou com a morte da promessa. Nesse caso aqui, ela não pediu. Estava tudo quieto. O negócio adormecido, cicatrizado, mas de repente vai ter um filho. Fica quieto esse negócio, rapaz. Não tá mexendo nisso não. Sabe quantas terapias, quanto tempo eu tive que gastar para poder superar essa crise? Daqui um ano você vai estar com o menino no colo. E o menino chegou. O menino era a alegria da casa. O menino era a festa da casa. O menino riscava a parede, amanhã que coisinha linda. O menino quebrava tudo em casa, que lindão. Ele era a promessa ali, viva na frente dela. Não, vou brigar com ele não, menino, deixa ele. Que menino especial, que menino incrível. Deus cumpriu a sua promessa e ele está aqui brincando, correndo pela casa. Mas um dia, os mesmos braços que receberam aquele menino, nos mesmos braços, aquele menino perdeu a vida, desfaleceu, parou de respirar, o coração parou de bater. E aquela mulher não se conformou com aquela situação. Eu quero a minha promessa de volta. E a Bíblia vai dizer que naquele ato determinado, de convicção e ousadia, ela se prostra diante do profeta e fala, eu só sairei daqui quando o Senhor fizer alguma coisa. Qual é o teu sonho? Que morreu. O teu casamento está morrendo. O que você vai fazer? O teu filho, que é resultado de promessa, está na promiscuidade, na prostituição, na bagaceira. E aí? Você vai entregar os pontos?
Você vai desistir? Você vai deixar para lá? Isso que está morto um dia foi o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. E sabemos que o inimigo se levantará para roubar a nossa alegria, para tirar a nossa paz e de alguma forma impedir os propósitos de Deus para que não se cumpram na nossa vida. Mas aquela mulher, ela guerreou com as armas certas, ela guerreou com as armas espirituais e ela foi buscar em Deus o alívio, o socorro, o refúgio, a fortaleza e o escape para aquele momento de dificuldade que ela estava passando. Não se conformando, ela então gritou, clamou, insistiu e recebeu o favor do Senhor. E você vai desistir no primeiro revés, você vai desistir na primeira oposição, você vai desistir diante dos sinais, das circunstâncias. Afinal, não era um rumor qualquer, ela sentiu o menino morrendo. Nos braços dela o coração parou de bater. Ela tinha evidências de que ele havia morrido, mas ela também tinha evidências que o Deus que prometeu era poderoso para ressuscitar novamente. O que ela fez? Não vou olhar para as circunstâncias, eu vou crer na promessa. Deus não prometeu para ficar morto, Deus prometeu para que ele vivesse nos meus braços. E foi o que aconteceu, ela não se conformou e o Senhor veio em favor dela e mudou a sorte e mudou o quadro. Deus ressuscita sonhos, Deus ressuscita projetos, Deus ressuscita promessas. A promessa dele continua de pé, os planos de Deus não podem ser frustrados, por isso permaneça, continue crendo, confiando, não desista, batalhe, lute, guerreie, persista, insista, não desista e Deus, poderoso no tempo oportuno, te socorrerá, ressuscitando os seus sonhos, ressuscitando aquilo que um dia está morto, mas vai voltar a viver para a glória de Deus. E quinto, para fechar aqui, no final da história, o menino estava vivo no braço da mãe. Os mesmos braços que viram ele morrer foram os braços que certa vez o profeta falou assim, chama aqui. Imagina a mãe lá embaixo intercedendo, roendo a unha, arrancando os cabelos, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E o profeta lá em cima, tentando fazer alguma coisa para o menino ressuscitar, e ela sem ver nenhuma evidência, nenhum sinal, ouvir nenhuma resposta, e ela desesperada, desesperada, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. De repente, Geazi chama. Ei, o profeta está te chamando. Eu imagino aquela caminhada de alguns metros. Foi uma caminhada longa. Parecia uma maratona, que cada degrau parecia que tinha metros, não centímetros. E ela subindo a escada, e agora meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E quando ela abre a porta, o profeta chega e fala assim, toma aqui o teu filho. E a última vez que ela estava naquele quarto, os braços dela colocaram o menino morto na cama. Mas agora no próximo ato ela está entrando no quarto e agora ela está pegando o menino da cama e levando consigo, cheio de vida e cheio de vigor. O que eu aprendo aqui? Os mesmos braços, os mesmos olhos, o mesmo ambiente, o mesmo cenário que viu o sonho morrer, vai ver o sonho ressuscitar, vai ver o milagre acontecer, vai ver a bênção chegar e Deus está providenciando algo extraordinário na tua vida. Por isso não desista e creia e confia que Deus é poderoso para transformar o final da tua história numa história feliz. O choro vai virar alegria, o luto vai virar festa, a dor vai virar alívio, porque poderoso é o Senhor para fazer um milagre extraordinário na vida daquele que se torna moradia do Senhor. Daquele que honra o Senhor com as suas primícias, com a sua vida, com as suas decisões. Com aquele que na crise entra no seu quarto, sobe ao Carmelo cheio de fé. Na vida daquele que não desiste diante das adversidades, porque sabe que fiel é aquele que prometeu, porque no final da história, os seus braços vão receber de volta aquilo que se foi. Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para abençoar, Deus é poderoso para realizar milagres extraordinários na vida daquele que crê. A Bíblia vai dizer que Eliseu entrou no quarto, fechou a porta e orou. Diante da crise, a mulher podia ir para qualquer lugar, mas pegou o menino, levou para o quarto e subiu o Carmelo. Que nessa oportunidade nós possamos acessar o Carmelo pela nossa fé.
O Carmelo que simboliza o lugar da manifestação extraordinária de Deus, o lugar da manifestação sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida. O extraordinário de Deus pode acontecer na sua vida. Aquilo que você nem imagina ou não sonha pode acontecer na sua vida, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele é refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. No momento da crise, no momento da dor, no momento da adversidade, eu acessarei o Carmelo, que simboliza o lugar da manifestação extraordinária do poder de Deus. E nessa noite, você está diante de algum problema, diante de alguma crise, eu queria que você apresentasse a Deus nesse momento, e nós vamos crer que Ele é poderoso para fazer o extraordinário. Mas alguém lembra como é que a história começou? Ele não era um visitante, ele virou um morador da casa. Ele não era convidado por conveniência, ele fazia parte do cotidiano da casa. Tem alguém que quer ceder a casa do seu coração para Jesus entrar e morar? Não uma casinha qualquer de taipa, de plástico ou de uma tenda qualquer, mas sim uma casa de tijolos para ele habitar permanentemente. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa oportunidade? Eu creio que Ele vai fazer coisa extraordinária. Mas se todos que aqui estão já entregaram suas vidas para Jesus, que vocês continuem crendo, não acessem Jesus apenas por momentos fortuitos ou convenientes, mas que possamos fazer dele um hóspede, um morador da nossa casa. Mas se você está diante da impossibilidade, eu queria que você orasse agora, nós vamos orar. Eu creio que Deus é poderoso para visitar, para realizar, para ressuscitar, para devolver, para restaurar, para sacudir, movimentar. Deus é poderoso para fazer coisa grande. Te louvamos, Deus. Nessa noite nós te louvamos, ó Deus. Diante dessa palavra extraordinária que mexe e move o nosso coração, que nos encoraja, que nos faz olhar para o problema com os olhos daquela mulher, de que mais poderoso que o problema, mais poderoso que a dor, mais poderoso que a morte, é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Deus, nessa noite eu te clamo, eu te peço, visita cada casa, visita cada lar. Ó Senhor, que tu possas fazer o extraordinário, ressuscitando sonhos, casamentos, projetos, empresas. Ó Senhor, seja qual for o projeto que está adormecido, que está morto, o Senhor é poderoso para fazer. Mas antes de tudo, Senhor, que tenhamos um coração como o daquela mulher, um coração que honra, um coração aberto a te entregar a nossa vida de tal modo que o Senhor faça parte da nossa vida, Senhor. Nossa vida é tua, nosso coração é teu, nossos bens são teus, o que é nosso é teu, porque tu mereces, tu és digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. E sabemos que se te honrarmos de todo o coração, grandes coisas tu vais fazer, e eu creio que já está fazendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém.